Obrigado, Sr. Presidente. Eu não esperava chegar à segunda ronda no estado de espírito, ou no estado de alma, diria mesmo mais, em que estou. Acho que não foi um bom dia para a comunicação social, não foi um bom dia para a política, e se não foi um bom dia para a comunicação social e para a política, não foi para a democracia. Eu percebi o recado do Dr. Sérgio Figueiredo quando disse há pouco que não me escolheria para jornalista se tivesse a oportunidade de o fazer. Percebi o recado e assumo na sua plenitude. Deixe-me dizer-lhe que, pelo menos até ao começo desta sessão, que eu, se alguma vez tivesse domínio num órgão de comunicação social, nunca se sabe o que é que o futuro nos reserva, escolhê-lo-ia, sem dúvida nenhuma, para o dirigir, se fosse caso disso, dado o seu currículo e aquilo, embora não o conheça pessoalmente muito bem, aquilo que eu ouvi sempre dizer do seu trabalho. Eu temo é que alguma dessa boa impressão tenha caído aqui e até penso que não deve ter sido só para mim. Eu estava na firme convicção de que nos dissesse qualquer coisa como não faria hoje aquilo que fez no dia 13 de dezembro. Mas o Dr. Sérgio Figueiredo fez o contrário. Insistiu, reincidiu e até usou outro tipo de instrumentos, acusando tudo e todos, políticos, partidos, de processos de intenções e uma série de outras acusações que eu confesso, de tão confusas que foram, não percebi bem. Ficou aqui provado, Dr. Sérgio Figueiredo, que nem sempre o ataque é a melhor defesa. Queria-lhe fazer algumas perguntas. A primeira tem a ver com algumas coisas que declarou, nomeadamente à deputada Mariana Mortágua, quando disse que a entidade reguladora não levantou qualquer processo. Portanto, a minha pergunta é, houve ou não algum procedimento administrativo levantado pela entidade reguladora em que a TVI tenha sido ouvida? A segunda questão é a grande questão disto tudo e também se prende com aquilo que disse. Mas por mim pode. O Sr. Deputado considera que a pergunta está feita? Não. Para já? Não, depois pode prosseguir. Eu presumo pelo silêncio de que não há resposta. Não há resposta. Faz favor, então. Sr. Deputado, para que fique também claro, já coloca as coisas no plano pessoal, não há nenhuma não há nenhuma, não, está bem, mas isso não é pessoal, é profissional, por amor de Deus, não é? É profissional. Não fiz considerações sobre a sua qualidade enquanto deputado. Enquanto deputado? Enquanto deputado? Como? Posso responder? Já agora? O Sr. Deputado não está cá para responder, antes para perguntar. Mas tendo sido interpelado dialeticamente, o Sr. Deputado é que entenderá como é que usa da palavra. Então, mas tem a carregar no botão. Então, em obediência à dialética, neste caso parlamentar, quando disse, tenho muito boa impressão de si, nem percebo o que é que está para aí a dizer, é uma consideração pessoal e até fulanizada, como é evidente. A primeira frase é que tenho boa consideração por si. Eu não sei como é que isso é insulto, mas tudo bem. Estamos suscetíveis, eu percebo, eu também estou, não me deve imaginar que eu estou propriamente aqui com a disposição de quem está numa conversa descontraída, de café. Eu dispensaria este momento porque teria dispensado muito a razão que nos traz aqui. E isso acho que é uma coisa que nos coloca a todos no mesmo lado da barricada. E as referências que fiz, não políticas e partidárias, têm a ver com o facto só e simplesmente de neste caso concreto, o Estado ser acionista, basicamente, e gostava de ter visto uma maior vigilância ao cumprimento desse papel que foi, no mínimo, inconsequente. Relativamente à pergunta que me faz, concretamente, a entidade reguladora para a comunicação recebeu queixas de particulares e que, através dessas queixas de particulares, endossou por escrito uma notificação à Direção de Informação pedindo um conjunto de esclarecimentos que lhes foram dados à data e
e é isso, não mais do que isso. Em que nenhum momento, também posso dizer, da questão que, ou da carta, ou da notificação que lhe nos foi colocada, há considerações da mesma natureza que a deputada Mariana Mortágua me colocou. Por isso só é que eu fiz referência à entidade reguladora de comunicação, que não me questionou sobre processos deontológicos com aquele detalhe e aquela insistência que a senhora deputada tinha. Mas, independentemente do teor das tais insinuações que refere da senhora deputada Mariana Mortágua, a TVI foi ouvida em procedimentos administrativos da entidade reguladora. Portanto, não foi exatamente isso que disse. Foi ouvida. Que disse diretamente à deputada que não. Isso é que eu estou a perguntar. O que eu disse, isso deve estar registado, isso não o disse com essa clareza que era. É que a natureza das questões que estavam a ser colocadas não tinham sido dirigidas pela entidade da regulação, que era cumprimento de código deontológico e de regras que estão estipuladas no Estatuto de Jornalista. O que a entidade reguladora fez foi, no âmbito das suas funções, tentar apurar factos que estavam na origem da notícia. Desse ponto de vista, a entidade reguladora não nos colocou até questões muito diferentes daquelas que a própria CMVM nos colocou. Portanto, tinha mais a ver com o objeto da notícia e não tanto com o processo da construção da notícia. Tem conhecimento se existe alguma deliberação da entidade reguladora nesse procedimento? Eu julgo que se essa deliberação existisse já me tinha feito chegar, já me tinha chegado. E até à data de hoje não recebi. Muito bem. Estava agora na última intervenção da ronda do Sr. Deputado Miguel Tiago. O Sr. Deputado Miguel Tiago teve uma afirmação que eu penso que grande parte dos deputados desta comissão partilhavam. A ideia de que a TVI foi instrumentalizada. Isto é, alguém, eventualmente alguma das fontes não documentais ou aquelas que facultaram os documentos, tinha uma determinada ideia, não interessa agora qual era a ideia, e usou a TVI para atingir determinados fins. Não considera, ao fim deste tempo todo, que isso tenha acontecido? Por uma razão, não. Por uma razão. Porque o processo não começou naquela noite. Como digo, havia há muito tempo muitos jornalistas de vários órgãos de comunicação social a fazer perguntas e a tentar obter informação relevante sobre o que estava a passar no Banif. Peço desculpa de o interromper, mas, por exemplo, no dia seguinte saiu uma notícia do Público amplamente desenvolvida, totalmente fundamentada, mas que em nada tem a ver com o que passou em rodapé na TVI, nem o que passou, digamos assim, na 25ª hora. E, portanto, eu numa consigo visualizar jornalismo prudente e sadio, aquele que ajuda a democracia, e na outra, com toda a sinceridade, não consigo ver isso. É a sua opinião? É a sua opinião? Eu, pelo Público, não posso responder. Estou aqui como diretor de informação da TVI. Provavelmente o Público, que faz uma notícia assinada pela jornalista que há mais tempo faz banca e que andava a investigar esse caso, como outros, há muito tempo, provavelmente não tinha documentos que nós tivemos, não faço a mínima ideia. E se o tinha, não os validou. Até tinha mais. Pois não sei. Se vê na notícia. Pois não sei. Não sei. Mas a pergunta era? A pergunta era a seguinte: não considera que a TVI foi instrumentalizada? Sim. Não considero. Pois, primeiro porque não chegámos ao assunto nesse dia e não tenho nenhuma evidência até hoje de que aquilo que foi noticiado fosse factualmente usado para acudir a interesses particulares, nesse ponto de vista. Do ponto de vista político ou partidário, nem sequer entro nessa discussão, porque não é a minha, sendo certo que quando alguém sob anonimato, ou alguém sob anonimato, colocam notícias nos jornais e nas televisões, alguma intenção têm. Portanto, também não somos ingênuos ao ponto de acreditar que um senhor que entrega numa garagem ou num parque de automóveis documentos que desencadeiam o Watergate não tinha não tinha um objetivo concreto, não é? Não estou a comparar, só estou a dizer que fontes de informação... Não estou a dizer que fontes de informação anónima... E que comparação? Como?
E que comparação? Não, mas é só como exemplo, não há qualquer comparação possível, não é? Já falámos também dos Panama Papers, que foi um processo idêntico, não é? Aquela fonte que mantém anonimato por alguma razão e interesse terá tido para ter chegado à comunicação social um conjunto de documentos. O que eu estou a dizer é que isto é uma prática, estou a usar estes exemplos como casos de que são práticas recorrentes e que não se esgotam no caso Banif e vão continuar, que é os órgãos de comunicação social serem usados para objetivos e finalidades de quem está a passar essa Não informação, foram neste caso. sendo objetivamente nossa função não nos deixarmos ser usados, não é? Não nos deixarmos ser pressionados, permitirmos que a informação que seja vinculada seja fidedigna e verdadeira. Não somos padres, não somos juízes, não julgamos as intenções das pessoas. A única coisa que eu posso garantir, em cima de alguns anos de profissão, que pelos vistos conhece, que é nada disto acontece se não for assente em bases de confiança. Não pode acontecer porque é a nossa própria sobrevivência que está em causa. É a nossa própria sobrevivência enquanto profissionais, porque fontes de informação que nos utilizam para seu próprio benefício, seja ele de que natureza for, e que nos enganem com isso, como disse há pouco, ou acaba ali, ou é denunciado, ou então... E não acabou ali. Como não acabou ali. Isto é, o reconhecimento e a confiança que tem em relação à fonte ou fontes não acabou ali. Considera que ela é merecedora de toda a confiança? Sr. Deputado, uma coisa posso garantir, e repito o que disse há pouco. Se eu, como diretor de informação da TVI, nós, direção de informação da TVI, percebêssemos que a estação tinha sido utilizada como instrumento do que quer que seja, para atingir os fins que fossem através de informação falsa, nós em antena, perante os nossos espectadores, faríamos a denúncia da fonte. Mas isso é porque são obrigados, até pelo Código Deontológico. Quando a informação é falsa, sim, não apenas cessa ao dever de sigilo da fonte, como o jornalista tem a obrigação de a divulgar. O facto de ser obrigado não quer dizer que aconteça. E nós sabemos que não é uma prática comum, não é todos os dias que factos e notícias que não estão certas têm os respectivos diretores desses órgãos de informação a dizer a fonte foi aquela e fomos usados para aquilo. Portanto, não estamos a falar... Mas a partir do momento em que diz e reitera, e fê-lo sempre ao longo desta tarde, que a informação não era falsa, então o problema não se coloca. Deixe-me fazer mais uma pergunta, por favor. O facto de existir um processo de venda voluntária que iria terminar no dia 18, isto é, num momento particularmente agudo e sensível do processo do Banif, em que faltava uma semana e decorriam negociações com várias entidades, tendo em vista o sucesso dessa venda voluntária, isso não o fez querer confirmar da melhor maneira possível aquilo que estava a passar? Não tenho outra forma senão repetir pela terceira vez aquilo que já disse nesta comissão. O critério da oportunidade da notícia não é meu, é o da verdade, independentemente do momento em que esses factos e essa verdade nos chega. Portanto, eu não posso fazer cálculos, esse exercício de cálculo, porque não é essa a minha obrigação, nem é essa a minha função. Eu não sou gestor, não sou regulador, não sou governante e logo que a informação me chega à redação e que está apurada, a minha obrigação é divulgá-la, não é nem conservá-la, não é adiá-la, não é ignorá-la. A sua obrigação não é divulgá-la, é confirmar a notícia, não é passar imediatamente para a divulgação. Existem processos prévios que garantem a veracidade da informação e era isso que está aí em causa. E ao não fazê-lo, violou desde logo o artigo 14, número 1, a linha E, de segunda parte do Estatuto da Jornalista e abalroou o ponto 1º do Código Deontológico. Depende. Não depende. É mesmo assim. Não depende do que está a falar. Se está a falar às 22h18, eu aceito discutir consigo. Como para mim esta notícia é um processo
e às 23h06 tudo aquilo que nós afirmámos estava comprovado e está confirmado, eu faço uma interpretação diferente do que o Sr. Deputado Mas o facto de estar constantemente a emendar a notícia e, digamos assim, a renovar um conjunto de factos que vão sendo sucessivamente 7 vezes emendados, viola também o artigo 14, número 1, a linha A, do Estatuto do Jornalista e, novamente, o ponto 1º do Código Deontológico. Não emendámos, eu considero que atualizámos e acrescentámos informação e aquilo que estava, que se veio confirmar que não era executado, não era como nós estávamos a dizer, foi pura e simplesmente anulado. Muito bem, só para terminar então, Sr. Presidente, obviamente que a notícia da TVI não foi o único fator para o desfecho do Banif. O Banif estava com problemas há já bastante tempo, mais do que um governo o estava a tentar resolver, mas naquele momento existia um processo de venda voluntária e o exercício de prognose, nessa altura, sobre um efeito extremamente perturbador, consubstanciado na saída de depósitos, como nexo de causalidade daquilo que aconteceu da notícia, e liquidou as possibilidades de êxito do processo de venda voluntária, é a primeira consequência da notícia da TVI. O segundo tem a ver com o recurso a ela, ou Emergency Liquidity Assistance, que foi em 15 de dezembro. O terceiro tem a ver com a decisão do BCE de 16 de dezembro de perda de contraparte, e em que cita exatamente a perda da estabilidade financeira e a perda de liquidez do Banif nos últimos dias. O quarto, o considerando número 11 a deliberação do BDP da própria resolução, que diz que a decisão tinha que ser tomada porque os acontecimentos dos últimos dias diziam que o banco era likely to fail. E por último, aquilo que já lhe disse, o considerando número 4 da mesma resolução. Portanto, nós não sabemos aquilo que poderia ou não ter acontecido, se a notícia tem sido evitada ou tem sido dada com mais cuidado. Mas sabemos, e disso não temos dúvida nenhuma, aquilo que aconteceu e o nexo de causalidade entre a notícia e estes últimos factos que eu acabei de referir. Muito obrigado. Eu só acrescento que tomo nota do libelo acusatório do Sr. Deputado, mais nada acrescentando.